Você acompanhou aqui no Produtor Quer Saber todas as palestras da 4ª edição do Seminário Ambiental sobre Inteligência Territorial, promovido pela Federação da Agricultura e Pecuária de Minas Gerais. Agora vamos acompanhar o debate final do evento, que contou com a mediação de Luiz Ronilson Araújo Paiva, coordenador de formação profissional rural do Senar Minas. Confira. Como não poderia ser diferente, vou começar com a palestra da Ana Paula, né? Com a pergunta da Ana Paula, que já encaminhou, que eu estava do lado dela. Ela faz uma pergunta para o Marlos. Você pode dar exemplos de como o recurso da cobrança pelo uso da água retorna para a sociedade? Há priorização? Boa pergunta. A priorização, o que acontece é o seguinte, como eu falei, você tem o pagamento dos recursos hídricos na Austrália, como você tem no Brasil, mas você paga os recursos hídricos, você paga o serviço da água chegar até quem está utilizando a água, quem quer que seja. Até o meio ambiente, como eu falei, paga por usar a calha do rio e por ter ficado armazenado nesse reservatório. A água, quando chega, aí quando o dinheiro é disponibilizado na questão fora do que é serviço e do que é investido na bacia hidrográfica, o dinheiro que sobra para o governo fazer os trabalhos sociais geralmente são feitos dentro da bacia hidrográfica de onde o dinheiro foi gerado. Geralmente fica lá para trabalhos sociais lá. E, geralmente, o dinheiro é guardado para essa questão de ajudar o produtor rural em tempos de seca. Mesmo com todo o sistema que a gente tem elaborado, extremamente complexo na Austrália, de previsão do tempo, né? Eles fazem previsão do tempo, como se faz no Brasil também, mas eles tentam ajudar a agricultura até com um mês de previsão do tempo, mas, quando a coisa dá errada, eles têm esse dinheiro guardado para o governo. Quem decreta seca na Austrália é o Bureau de Meteorologia, que é uma agência do governo, mas é uma agência de pesquisa, entendeu? De meteorologia, eles que decretam. O governo, o ministro não pode ter essa... não vou decretar. Eles decretam e falam, olha, cientificamente está fora da curva, é seca. Aí eles começam a disparar todos esses arsenais de coisa por trás para poder manter o fazendeiro vivo e manter ele no negócio dele. Porque não é só manter o fazendeiro vivo, é manter a comunidade regional viva, a cidadezinha que vive da agricultura. Se ele matar um fazendeiro, ele está matando todo um sistema em volta daquele fazendeiro, que é a vida econômica regional. Então, assim, o dinheiro que ele tem que puxar do meu imposto, para mim, ainda é válido que o governo faça isso. Uma coisa que eu acho que, para poder terminar, uma resposta curta, a gente, latino, eu vi isso na Itália agora na apresentação de um pesquisador italiano para o parlamento da Itália, perguntando para o cara por que Roma é tão suja e por que você vai em Londres ou Nova York é tão limpo, ou Sydney ou Melbourne. E ele falou assim, infelizmente o latino, e eu vou falar dos italianos porque eu sou italiano, os latinos eles são família, por isso que tem a máfia. A máfia faz de tudo para proteger a família. Da porta para dentro, a casa da pessoa é limpíssima. Da porta para fora, virou governo. Ele não se vê parte de uma comunidade. Ele joga o lixo ali fora, fala o governo que se vire. E você vê isso no Brasil. Quantas vezes eu vi no Brasil aquele velho ditado assim, sou pobre, mas sou limpinho. Na casa do cara é limpíssimo. Da porta para fora é governo, não é comunidade. Então, essa diferença. No dia que a gente fizer essa transposição de que a gente vive numa comunidade e vê que o seu dinheiro está indo ali para salvar um fazendeiro, mas não está salvando só ele, está salvando uma comunidade inteira que vive naquela área regional, aí a gente vai dar um passo adiante. Obrigado. Ok. Uma pergunta para o Amarildo, do Ricardo, da TNC. Como fazer o ZAP chegar às inúmeras bacias do Estado? Bom, acho que o primeiro, só para dar uma resumida, nosso primeiro desafio era desenvolver a metodologia. Então, esse foi um trabalho de mais de um ano para chegar na metodologia descrita. O segundo desafio que nós estamos encontrando é exatamente fazer com que mais pessoas, mais técnicos, mais empresas, por ser uma metodologia livre, então ela está disponível, mas nós percebemos que, apesar de todo o esforço que nós fizemos para que ela fosse o mais simples possível,
ela ainda tem um nível de dificuldade técnica para a grande maioria das pessoas. Então, precisa de uns pré-requisitos de conhecimentos em georreferenciamento, em tratamento de imagem satélite, em levantamento e em garimpagem de dados. Esse é o nosso desafio atual, né? Mas nós estamos dispostos a fazer qualquer tipo de parceria com as instituições para que nós possamos treinar o maior número possível de pessoas, consultores, empresas, ONGs, o que for, para que elas possam, então, usar dessa ferramenta. Porque nós percebemos que a grande riqueza do Zap não é construir o Zap, é utilizar, que foi uma pequena demonstração que eu fiz aqui hoje. Então, nós estamos concentrando, estamos disponíveis para divulgar a metodologia, ensinar, digamos, né, para quem quiser aprender, mas também agora desenvolvendo um trabalho na capacitação de pessoas para o uso. Aí você pode massificar mais, inclusive com EAD, que está sendo construído lá junto com Viçosa e com outras instituições, de forma que nós possamos maximizar o uso, né, o máximo possível. Mas esse é o desafio atual, estamos dispostos aí a achar uma solução para isso. Ok. Mais uma pergunta da Ana, direcionada agora ao André. Você tem algum exemplo de mensuração de ganhos auferidos, tanto produtivos, quanto econômicos, quanto ambientais, no uso de recursos água e solo? Tem bastante coisa, né? Hoje, a gente percebe que o investimento em irrigação, ele é um dos investimentos que se paga mais rapidamente na agricultura, né? A gente percebe a diferença de produtividade entre uma lavoura irrigada e uma lavoura que não é irrigada, ela costuma ter uma distância grande e algumas culturas nem são viáveis em plantio de sequeiro, né? Então, para a gente ter uma ideia, disso, a gente pega um feijão, se você plantar ele de sequeiro e der muita sorte de chover um pouco nele, ele vai produzir 25 sacas, mais ou menos, por hectare. A média de feijão irrigado vai estar em torno de 45 a 50 sacos. Tem feijão que chega a 80. Então, nós estamos falando aí de 20 e poucos sacos por hectare, né? 20 sacos de feijão a R$200, são R$4.000. É a diferença de um sistema... Então, esse é um ponto, né? A irrigação em si traz um benefício grande. O manejo da irrigação, então, áreas bem manejadas e mal manejadas, também acontece uma diferença grande, né? E aí são dois pontos. A questão de produtividade, você acaba ganhando, você atinge, às vezes, produtividade de 80 sacos, por exemplo, no feijão, continuar no feijão, com um manejo excelente. Você não consegue fazer. Então, você sai de 60 para 80 com um manejo excelente. Esse é um ponto. Outro ponto é a questão de economia de água mesmo, né? Hoje a gente estava conversando com o Guilherme, né, de um caso de economia de 70% de água, é atípico isso. Normalmente, 20% de água é aplicada em excesso quando você tem disponibilidade de água. Esse é o que a gente vê ao longo do tempo. Você monitora uma área com manejo de irrigação, sem manejo, né, e aí 20% de água ela é um volume grande, né? É um volume grande de água. Então, é mais ou menos isso. Vou colocar uma questão enviada pela SEMAD ao Pierre. Como a plataforma de gestão do ISA pode ajudar na disseminação do conhecimento para que os produtores rurais possam compreender que os critérios para a definição de áreas de reserva legal e APP foram definidas com bases científicas e não arbitrárias pelos órgãos ambientais? Bom, não vamos discutir Código Florestal. O que a gente pretende com essa plataforma é identificar as necessidades de uma forma holística e não apenas a questão ambiental. O produtor vai ter acesso ao conhecimento necessário à medida que ele seja disponibilizado a ele, certo? Então, a gente precisa, sim, e por isso tudo isso está baseado em programas de assistência técnica que o sistema mantém, ter a condição de fazer a orientação chegar com qualidade, né? Porque muitas vezes tem aquela história do ouvir falar, ou ver o vizinho fazendo. Isso normalmente leva a erro, leva a repetição, leva a prejuízo financeiro. Então, o que a gente quer evitar é o erro de olhar só para um pé do tripé, é olhar todos os pés do tripé, né? E fazer o seu plano de adequação de acordo com a sua capacidade,
né? E é isso que preconiza os nossos programas. Não é questão de ir lá buscar dinheiro no banco, é questão de recuperar a capacidade desse produtor de reinvestir na sua atividade e reinvestir na recuperação do seu patrimônio, do seu capital natural também. Só que o capital humano dele está depreciado, porque ele não tem ânimo para fazer mais nada, porque ele está vendo cada dia mais a sua rentabilidade cair, porque ele esgotou o patrimônio natural por falta de acesso a conhecimento, por falta das tecnologias que fizessem conservar esse capital natural, né? Então, ele está perdendo agora o capital financeiro e o capital humano, né? Então, tem que trabalhar os três tripés juntos, os três pés juntos, né? E não olhar só para uma banda. O que nós pretendemos aqui é determinar as prioridades, né? Então, o sistema veio, a partir de um conjunto de indicadores, nos ajudar a definir onde eu tenho que atacar, dentro de um determinado território, dentro de um determinado grupo, os pontos críticos que fazem melhorar essa capacidade dele reagir e ser mais resiliente, né? Porque os problemas estão aí, vêm em volta. A gente viu que tem muita coisa supra-firma que atrapalha a vida dele todo dia. Mas ele tem que ter resiliência para enfrentar essas dificuldades. Mas se ele está com dificuldade financeira, se ele não enxerga futuro na atividade, os filhos já foram embora e não querem voltar para trás, né? E ele não está vendo futuro naquela atividade, ele vai deixar aquilo acabar, aquilo vai se acabar, degradar naturalmente, e aí vem a concentração de terra. Alguém vai lá comprar aquilo e vai fazer melhor uso do que ele está fazendo hoje, né? Reforma agrária é o contrário, né? Então, o que a gente pretende com essa plataforma é ter inteligência suficiente para saber os problemas certos e onde atacar os problemas certos e evitar desperdício de energia, né? Somando todas as necessidades que ele tem, não apenas uma ou outra. Esse é o objetivo de todo esse trabalho. Uma pergunta do Gil Neto, da SP Ciência e Engenharia, para o Marlos. Trabalho com projetos de fertirrigação no agronegócio. Tive projetos de licenciamento indeferidos no estado de Minas por ser uma prática insustentável e por não haver um termo de referência para tal finalidade. Qual o seu ponto de vista sobre o futuro dessa prática? Eu trabalhei na Secretaria de Meio Ambiente do Distrito Federal, né, na parte de áreas preservadas, e depois fui para o CONAMA. E no CONAMA eu sempre tive a visão de que o Brasil tem muitas leis, e por isso que eu falei que o Brasil está chegando, vai ser uma Itália no futuro, porque a Itália é igualzinha. A Itália tem lei para tudo, que eles nem sabem para que eles têm aquela lei. Elas se embolam, criaram um sistema que é complexo e que não se pode fazer nada. Então, por exemplo, como eu falei, eu acho que insustentável é você não gerenciar os recursos hídricos que você tem de uma forma correta. Se você gerenciar a disponibilidade que você tem disponível na sua frente, falar que para essa área da bacia, tanto é a alocação que vai ter para a irrigação, por exemplo, o comitê de bacia que decida para onde essa água vai, mas essa água vai ser utilizada X volume, entendeu? Eu não vejo por que o órgão ambiental vai pedir licenciamento para um projeto de irrigação que, na verdade, é uma agricultura irrigada, sem ser agricultura de sequeiro. Então, para mim, eu não vejo a vantagem do órgão ambiental entrar nesse sentido de licenciar um projeto de irrigação se você tem alocação de água feita pela ANA ou pela Secretaria de Recursos Hídricos do Estado, dizendo que tem água disponível, o cara tem um projeto, tem água disponível e tem alocação do recurso. Entendeu? Eu sou completamente contrário de órgão ambiental e esse ponto. Acho que o órgão ambiental na área agrícola ele tem que em suinocultura, porque realmente tem um impacto grande, tá? Mas assim, se for atividade, ele tem que ir no tratamento do resíduo. Fala assim, o que você vai fazer? Você vai tratar, e é o seguinte, eu não vou te dizer como você vai tratar, eu vou te dizer como é que você vai descarregar a sua água no meio ambiente com a concentração X. Como você vai fazer, você se vira. E isso na Austrália é claro, porque daí você não mata, entendeu, a inovação das pessoas de falar, não, então eu posso fazer A, B, C, faça, meu amigo. Só que desse caninho aqui para o rio, a concentração é X. Acabou. Esses eu acho que tem que ter o licenciamento do resíduo que volta, da descarga. O resto, como você faz internamente lá, o órgão ambiental, não vejo motivo do órgão ambiental se meter, a não ser que seja para poder proteger a qualidade de água do lençol freático, por exemplo.
Mas você mesmo assim, eu sou contra o órgão ambiental que diz não. Eu sou a favor do órgão ambiental que fala não desse jeito, mas vamos sentar aqui e conversar como é que pode ser feito para não matar a sua atividade econômica. E essa que é a diferença entre ser um top como a Austrália e outros países são, e está ainda se debatendo como o Brasil está por umas coisas que eu acho que o órgão ambiental não tem que se meter. Bom, vamos voltar mais uma pergunta para o Marlos. Eu acho que estão querendo aproveitar bem sua estada aqui. É do Felipe, da Gelbi. Como a geoinformação validada e de fácil acesso, como os modelos matemáticos, podem contribuir localmente para a gestão de recursos hídricos? Ótimo. Assim, a gente faz, e depois eu não consegui apresentar aqui, porque realmente era muita coisa, muita informação, mas se vocês depois, se você jogar no Google, DataCube, Data, C-U-B-E, tá? DataCube. DataCube é uma plataforma desenvolvida pelo governo da Austrália, onde você vai, junta todos os modelos matemáticos que a gente tem, mas eles pegaram 30 anos, a gente pegou 30 anos de imagem de satélite, criou um sistema para poder trabalhar essas imagens de satélite, você vai lá e clica em cima de um pixel, e esse pixel vai sair informação de qual a porcentagem de tempo que esse pixel, por exemplo, teve água nos últimos 30 anos. Então, você vai falar assim, olha, nos últimos 30 anos, 75% do tempo a gente teve água aqui, você pode usar isso até para poder fazer os seus processos de gerenciamento de cheias. Ou então, não investir dinheiro lá para poder fazer a obra civil de segurar água para quê? Fala, chove aqui 12% em 30 anos. Então, assim, a gente faz modelagem matemática pesada. Dois problemas que a gente está tendo na Austrália agora, quando eu saí da Austrália a gente estava resolvendo, e infelizmente o agricultor sabe que vai sobrar para ele. Uma é a interceptação de água, feito por pequenas represas, quando a água cai na terra dele, ele segura aquela água lá, porque na nossa modelagem matemática, o modelo está entendendo que aquela água cai, escoa e vai para o rio. Então, quer dizer, a água que eu podia alocar para uma outra pessoa está parando na mão dele a mais do que a alocação que ele tem direito. Então, na verdade, ele vai pagar por uma alocação maior de água porque ele está segurando aquela água lá. E para a interceptação de florestas plantadas. Porque tem a parte que as copas das árvores seguram e fazem o processo de evaporação de volta para a atmosfera, que para a gente está voltando para o sistema como água. Então, essas duas coisas a gente estava solucionando, mas a nível local funciona muito bem. A gente tem 54 modelos rodando simultaneamente, mas a gente tem, acho que são 3.500 estações de meteorologia e hidrologia coletando água em tempo real, o tempo inteiro, alimentando o sistema. Entendeu? Então, assim, custou dinheiro, custou, mas hoje em dia é mantido por todo o dinheiro que se faz na venda de recursos hídricos e no pagamento de serviços. O agricultor australiano gosta de pagar? Não gosta, como ninguém gosta de pagar nada. Eu não gosto de pagar imposto, ninguém gosta de pagar imposto aqui. Mas quando você vê que o seu dinheiro está indo para uma coisa que te dá retorno, você fala, não, tudo bem, eu vou pagar porque eu pago $1 e me voltam 3 de profit do que eu estou fazendo aqui. Então, eu vou fazer. O acesso a esses modelos é público? As metodologias, na verdade, que geram esses são abertas. Lá no DataCube? No DataCube você vai ver como é que a gente faz o processo de validar os resultados, porque a gente consegue ver a coisa de enchente, porque a gente usa muita água para poder fazer enchente controlada para áreas de preservação ambiental de eucalipto. Tem um eucalipto na Austrália chamado Red Gum, que a cada 10 anos ele tem que ficar pelo menos 3 anos com inundação por 15 dias a cada ano. Então, a gente tem que criar uma inundação falsa, segurar a água ali para ele ficar feliz e não morrer. Entendeu? E esse é o único eucalipto que o koala come. Ele só come folha desse eucalipto. Então, a gente tem que manter o koala vivo também. Então, assim, o problema da Austrália não é só dentro do rio, a vida dentro do rio. É a vida da vegetação, em cima da vegetação, que é o koala. Mas esses modelos são abertos. O processo de transparência na Austrália é muito grande. Quando eu era diretor, o meu celular, você podia ir na página da minha agência e ver o quanto eu gastei no mês. Ele só tampava um número telefônico quando eu ligava para o meu ministro.
O resto tem tudo lá. Eu posso te colocar em contato com quem roda os modelos lá, não tem problema. Sem problema. Mais uma pergunta do Antônio Sérgio, da Fundação Renova. Qual seria, para o Pierre, qual seria o modelo de projeto compensatório socioambiental sustentável perfeito? O gargalo atual está nas leis ou na fiscalização? Modelo perfeito ainda vai ser construído, né? O perfeito é aquele que a sociedade toda concorda com ele, né? Que ele é discutido e todos concordam. Eu acho que a gente precisa equilibrar todos os pontos. A gente tem visto que certos pontos, a questão trabalhistas, né? Tudo que vem em torno de legislação, e o Marlos lembrou que a nossa legislação é um pandemônio, né? Isso dificulta a manutenção da regularidade. Né? Se a pessoa está irregular, ele tem instabilidade. Estabilidade tem sempre a insegurança de estar fazendo um investimento, de estar fazendo o que ele precisa fazer para cumprir a sua missão social. No caso do produtor, produzir alimento. Né? Então, se a gente for trabalhar essa visão dentro da produção rural, dar a regularidade daria tranquilidade, mas não dá ele a segurança ainda de ter a capacidade de investimento, o conhecimento necessário para aplicar esse conhecimento e adaptar a sua necessidade, à sua realidade. É um trabalho complexo. Né? O que a gente tentou, através dessa plataforma, é tentar direcionar esse trabalho para aquelas necessidades prementes, aquilo que realmente está afligindo ele e que pode trazer um impacto maior nesse que a gente chama de sustentabilidade, né? Nessa tríade instável chamada sustentabilidade. Mas o que vai conduzir a um projeto de sucesso é todo mundo integrado, fazendo esse trabalho direcionado, as pessoas comprando as soluções, né, essas soluções chegando adequadas a cada necessidade, a cada realidade, a cada pedacinho daquele mapeado ali, daqueles 700 mil propriedades rurais mineiras, deixando aquelas propriedades em condições ótimas de produção. Temos que sair do regular para o bom e depois a política vai levá-los para o ótimo. Acho que esse que é o sonho, né? A gente pretende chegar lá um dia. Mas vamos começar. Nós começamos com 100 produtores de leite. Nós temos 2.000 produtores de leite no balde cheio, temos mais 600 no café mais forte, no universo de mais de 500 mil, 600 mil produtores. Nós estamos com uma agulha no palheiro tentando fazer alguma coisa, né? Mas podemos fazer mais se juntarmos esforços. O problema é esse que o Eduardo Ibio falou. Tem dinheiro para todo lado e todo mundo atirando para todo lado e às vezes até se atropelando em cima das ações. A gente precisa conversar mais e melhorar a eficiência do uso desse dinheiro, né? Parar de desperdiçar esforço e concentrar na necessidade do indivíduo. Se o foco é produtor rural, vamos conhecer a necessidade dele e não determinar de cima para baixo qual que é a sua necessidade, né? Esse é o caminho, acho que aí, conversado, a gente chega lá. A gente encerra o nosso 4º seminário ambiental. Eu creio que foram apresentações bem enriquecedoras, né, para todos nós. Quero agradecer e parabenizar os palestrantes, os mediadores, a equipe do Sistema FAENG e desejar a todos uma boa tarde. A presença de vocês também a gente agradece. Muito obrigada.